Vamos falar de polêmica agora? Vamos. Vamos de polêmica, tá? Seguinte. Agora, hashtag falaram na internet. O que falaram na internet? Morte do MC Kevin. Estão querendo reabrir a investigação da morte do MC Kevin. Inclusive com a própria mãe do MC Kevin. Sim. Né, e outras pessoas próximas. É um assunto delicado, porque tem desdobramentos aí de pessoas que estão, inclusive, sendo alvos de vários agentes do mal aí, né? Querendo boicotar esse tipo de ação. Mas querem reabrir a investigação da morte do MC Kevin. Por quê? Porque o MC Kevin morre. Aquela questão lá que envolve uma prostituta, envolve o amigo que estava lá e que ele teria aí se jogado da janela. Andar. Do quinto andar. Na verdade, parece que a história é que ele tentou se jogar para um outro cômodo, não tipo se jogar do quinto andar. Isso. Tentou se jogar para um outro, para uma outra sacada e não deu certo. Louco, e não deu certo. E caiu. Essa é a teoria em cima disso. E aí, a grande questão é que ele sempre traiu a Deolane. A Deolane falou que o homem trai e tá tudo certo, que mesmo assim ele era o grande amor da vida dela e tal, era muito abalada. E aí, depois da morte do MC Kevin, ela começa a ganhar a carreira dela de influencer e ela se torna realmente aí essa mulher. Ela era mais anônima, se torna essa mulher aí com mais de 20 milhões de seguidores, né? A Deolane. Querem abrir, né? Querem reinvestigar essa questão da morte do MC Kevin, porque se o MC Kevin, de repente, tivesse ou não concordado com alguma coisa, ou ter feito algo que alguém não gostou e tivesse sido apagado, como dizem por aí, né? Apagaram o MC Kevin. E aí tentaram dar um jeito de apagar o MC Kevin, como? Com essa história toda que foi vista aí. O que você acha? São as teorias da conspiração. Olha, tudo isso é possível. Ele, assim, ele vem naquela esteira do tráfico do bandido, ele vem naquela esteira da narcocultura, ele vem na esteira do narco-influenciador. Eu não sei, quando ele morre, eu não sei quanto tempo antes, ele já era envolvido com a Deolane, né? E a empresa para a qual ele trabalha, esses dias eu vi algumas publicações dele reclamando, na beira de uma piscina, ele falando, cara, você tá me devendo, você não me pagou, tal. Então, ele tinha um gestual, uma forma de agir meio que ameaçava. Um rapaz que talvez estivesse usando droga. Não é uma pessoa que você pode confiar no que ele vai falar ou não. De repente o cara abre uma live e fala uma bobagem, pode comprometer um monte de gente. De repente você tem uma operação e ele fala uma operação financeira de lavagem de dinheiro. E o cara pode colocar isso para falar. Eu também não sei se de repente, vamos lá, conspiração, ele se envolve com a Deolane e ela traz ele para a organização. Não sei te dizer isso. Você falou que é uma coisa antiga, né? Ela não sou eu, nem é a reunião. O Kevin é 2020, né, a morte dele? 21. Eu acho, eu não sei se foi abril ou maio de 21. A polícia do Rio de Janeiro, ela é que nem a de São Paulo na relação ali de investigar esse tipo de crime, porque a de São Paulo sempre foi bem falada. E a do Rio de Janeiro, ela também tem essa reputação, essa boa reputação? Vou te falar assim, depois que o Kevin morre, porque eu perguntei abril ou maio, né? Eu vou te dizer que 30 dias depois da morte, acho que dá 30 dias certinho depois da morte do MC Kevin, a empresa da Deolane que mais lavou dinheiro, ela foi aberta. Caraca. Né? Então, isso é dado público. Tá na junta comercial, tem a data de criação. Então, o Ministério Público falou qual foi a empresa, acho que é a Bezerra Publicidade, essa empresa, acho que ela foi aberta 30 dias certinho, depois da morte do MC Kevin. E a empresa que, de 21 até 22, é que lava um bom tanto de dinheiro. Tem aqui a reportagem pra gente trazer a informação completa. Vamos lá, desce mais um pouquinho. A Valquíria Nascimento afirma ter recebido novas informações, né, que aí ela tá contestando a versão oficial por causa disso. Desce mais um pouco. Então, pra quem não sabe, esse é o MC Kevin, né? Vamos lá, mãe do funkeiro MC Kevin. Eu acho que era até ela que ia pagar um perito, né? Ou era do PC Siqueira, você lembra? Uma das duas famílias ia pagar um perito acho até. Acho que a do PC Siqueira já paga faz tempo. Já. Enfim, Kevin Nascimento Bueno morreu ao tentar pular da varanda do quinto andar do seu quarto de hotel para o andar de baixo. Ele caiu e não resistiu à queda.
Segundo as investigações, ele se assustou com a possibilidade de ser pego pela mulher, Deolane Bezerra, em um quarto de hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, como acompanhante Bianca Domingues. Em um vídeo postado na segunda-feira na sua conta do Instagram, Valkyrie afirmou que recebeu informações que contrastam a versão da polícia de que a morte do MC Kevin foi um acidente. Eu sou a pessoa mais interessada em saber o que aconteceu no dia da morte do meu filho. Estou disposta a fazer tudo o que for possível e o impossível. Na época eu não tinha condições de fazer nada. Hoje as coisas mudaram. Enfim, e aí a grande questão dessa perspectiva toda da investigação é que, Aqui, ó, tem até por um algum vídeo. motivo... Isso. Sobe mais um pouco aí, alemão. Não, eu falei errado. Desce. Aí, ó. Tem um vídeo. É? Isso. É o IG? É o IG e o Boa PH, noite, né? família. É isso? Estou aqui para falar uma coisa muito delicada para mim, como mãe, né? Tudo que está acontecendo na internet, tudo que as pessoas estão comentando, está me fazendo muito mal. Passei uma noite não muito bem. E eu quero deixar bem claro aqui que eu sou a pessoa mais interessada em saber o que aconteceu no dia da morte do meu filho. Estou disposta a fazer tudo o que for possível e impossível. Na época, eu não tinha condições nenhuma de fazer nada. Hoje, as coisas mudaram. Então, a gente estava conversando aqui para a gente poder fazer tudo o que for possível para reabrir o caso do Kevin de novo. Conversamos com os advogados e eu, como mãe, posso pedir para reabrir o caso novamente. Ministério Público, E aí né? a gente conversou e... E é isso, a gente vai ajudar a Val no que for preciso, a gente está muito mais que disposto a ajudar, certo, mano? Porque a gente é uma família, nós somos irmãos do Kevin, antes de qualquer coisa, a gente é uma irmandade, 4M vem antes de qualquer situação, então assim, a gente está disposto a reabrir o caso e ir atrás de todas as verdades, certo? Vamos pagar uma perícia especializada, um bom detetive, para a gente descobrir todas as verdades e não ficar em perrequinho de internet alimentando teoria de todo mundo, certo? Coisas que deixando claro que a gente também tem dúvida e esse é o melhor momento para esclarecer o que tiver que reabrir, que a gente realmente quer que isso aconteça para parar esse assunto chato que para nós é chato, que para Val é mais que chato, é doloroso, para nós também é doloroso estar envolvido do parceiro, todas essas teorias, tá ligado, rapaziada? A gente não tá nem pra questionar isso, a gente quer... Ele falou assim, para desarquivar, não é porque ele é mãe que ela pode pedir para desarquivar um caso. O Código de Processo Penal, ele regulamenta a forma como você pede, como você vai desarquivar uma investigação ou um processo que tenha sido arquivado. Você tem que ter um fato que era desconhecido na época da investigação. Ela só não falou o que é, né? E qual é esse fato que era desconhecido na época da investigação? Não tem Supostamente, o que falaram, né? Então, gente, tá lá no Twitter aí, ó. O MC Kevin não topou fazer alguma coisa que alguém acima dele mandou. E por alguém acima dele, tô falando da facção. Não sei se ele não topou fazer algo sobre dinheiro, sobre lavar dinheiro, sobre obedecer tal pessoa, entendeu? E de repente ele acabou vazando essa informação pra alguém. Então, assim, o que a gente sabe é que quando a situação sai do controle, é quando essas tragédias acontecem. Exatamente. Né? Da experiência, toda vez que tem uma tragédia desse tipo, é porque aconteceu alguma coisa assim. Alguém passou informação pra frente que não era pra passar, algum nome foi revelado que não era pra ser Ou ele colocou em risco alguma ou coisa. ele desobedeceu uma ação. Então, tipo assim, é pra você fazer isso da partir de agora e ele não topou, se você desobedece, já sabe, né? Ou então, na hora de dividir o dinheiro, né? Também tem tragédia entre bandidos na hora de dividir dinheiro. Opa! Porra. É nessa hora que às vezes aparecem coisas que todo mundo estava tentando esconder. Quando os caras vão dividir dinheiro. Aí cadê o dinheiro? Ou aí um vem com a história, o dinheiro sumiu, ou então era combinado de dividir metade para cada um, mas o cara fala, não, mas eu escrevi uma vírgula a mais, eu quero 75%, você vai ficar com 25%. É nessa hora que vai dar, que costuma dar dinheiro. Dá problema. Assim, quando você está falando de crime, vai dar, de um mundo criminoso, vai dar problema quando um criminoso quer passar o outro para trás. Aí é a hora que os bandidos estão se matando. Então, será que aconteceu alguma coisa do gênero? Agora,
Qual é esse fato? Ah, ele se recusou para fazer? E quem é que tem essa informação? Quem que tem? Quem é que tem? É só a teoria da conspiração. Então, se não tiver um fato que era desconhecido à época do encerramento da investigação, essa investigação não vai ser reaberta. Vai periciar o quê? Ele pode pegar a cópia do procedimento, colocar para um perito para analisar. Do pouco que eu sei desse caso, ele estava num quarto e tentou passar para o outro e falou na caiu. internet. É a única coisa que tem. É o argumento. Não, a única informação que a gente sabe é isso daí. Pode ser Vamos embarcar em teoria de conspiração? Vamos supor que nessas investigações de lavagem de dinheiro, que a minha, eu peço de 18 a 22, o MP 18 a 22, mas de repente eles consigam voltar um pouco para trás, ou então pegar um período de tempo e quebrar um pouco mais de pessoas envolvidas ali. E talvez ali, durante aquelas lavagens do PCC, alguma coisa remeta ao Kevin. Vamos supor. Remeta ao Kevin. Ou a empresa para a qual ele trabalhava. E depois essa remeteu para ele, e depois esse tipo de operação começa a se repetir depois da morte dele. E aí também um jeito de fazer, repetiu depois, será que antes da morte dele esse tipo de operação acontecia? Então tem uma lógica aí. E se essa operação começou a se repetir depois da morte dele, ela favorecia quem? Ô, doutor, então, o GAECO então, talvez... é conhecido por fazer esse trampo que você tá falando, desmiuçar. É isso aí. Desmiuçar isso daí, se de repente na hora que eles estão caçando uma outra coisa, isso aparece. É isso aí. Você diria que daí nasceria um filho aí poderia da investigação? Ter um fato que era desconhecido na época da morte, que resultou no arquivamento. Então, olha, verificou-se aqui transações que existiam antes da morte dele e que começaram a aparecer também depois da morte dele, mas que favoreceram outra pessoa. Então, alguém herdou a transação? Por que herdou? Será que tem alguma coisa a ver? Então, na investigação dessa herança que passou de um para o outro, pode ser que apareça alguma informação do homicídio. E aí pode desarquivar. Mas vai ter que seguir o dinheiro. Né? Só falar que quer desarquivar, não desarquiva, não. Eu lamento dizer para a mãe dele, não desarquiva, não. Tem que ter um fato. Gente.